E aí, alunos, beleza? Estou de volta! Hoje nós vamos falar de um tema chamado propriedades coligativas e posteriormente vamos responder duas questões sobre propriedades coligativas. O que é uma propriedade coligativa? Você sabe? Está com dificuldade nesse assunto? Precisa responder o seu PET? Acompanhe comigo logo após a vinheta o que são propriedades coligativas e posteriormente a resolução das questões, ok? Bora lá? Propriedades coligativas. Você sabe o que é uma propriedade coligativa? Propriedade coligativa é uma alteração causada em um líquido puro quando nele é adicionado um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora. Por exemplo, a água ela tem o seu ponto de fusão 0 graus e o ponto de ebulição 100 graus Celsius, né? Na pressão de uma atmosfera. Se você adicionar açúcar, que é um soluto não volátil, a água ela não vai congelar a 0 e nem entrar em estado de ebulição a 100 graus. Um exemplo, você está fazendo o café, né? Colocou água para ferver e depois adicionou o açúcar. A água estando fervendo, ela vai parar um momento, né? Depois ela vai retomar a fervura. Então o que você fez? Você causou um efeito ali. Você adicionando açúcar, você alterou o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquele líquido, ok? Você está com a salada de tomate, adiciona sal. O que você vai observar momentos depois? Aquele recipiente conterá água. De onde que veio aquela água? Aquela água ela veio da célula do tomate, né? Aconteceu uma osmose ali, né? Houve uma transferência de líquido de um lado que estava mais concentrado para um lado que estava menos concentrado. O processo de osmose, certo? Então, é isso que é propriedade coligativa. Nós temos 4 propriedades coligativas. Nós temos a ebulioscopia, que é quando você altera o ponto de ebulição de um líquido puro. Nós temos a crioscopia, que é quando você altera o ponto de congelamento de uma substância, ou melhor, de um líquido puro. Nós temos a tonoscopia, que é quando você causa uma alteração na pressão de vapor de um líquido puro, e nós temos a osmose, né? Bom, galera, então aqui na tela nós vamos fazer um resumo, tá? De propriedades coligativas. Então, quais são as propriedades coligativas que nós temos? Nós temos a tonoscopia, que é quando você altera para mais ou para menos a pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Tendência que um líquido tem para evaporar. Gasolina e água. Gasolina evapora primeiro, porque a pressão de vapor é maior. Água e álcool. Álcool evapora primeiro, porque ele tem uma pressão de vapor maior. Então, aquela substância que é muito volátil, né, que evapora mais rápido, é porque a pressão de vapor dela é maior. Isso é pressão de vapor. Então, nós temos a outra propriedade aqui, ebulioscopia, que é quando você altera para mais ou para menos o ponto de ebulição daquele líquido puro. Nós temos crioscopia, que é quando você altera para mais ou para menos o ponto de fusão. E nós temos a osmose, né? Osmometria, que é quando você altera para mais ou para menos a pressão osmótica. Beleza? Então, são essas as propriedades coligativas. Vamos fazer um esquema aqui para facilitar o entendimento. Escrever assim, ó. Para você. Onde está para? Vamos escrever partícula. P de partículas. Você. O V de você. Vapor. O O de osmose. O C de congelamento. E o E de ebulição. Aí você está fazendo a prova, precisa saber qual alteração que vai ocorrer naquele líquido puro. Se é tonoscopia, osmometria, crioscopia ou ebulição, né? Ebulioscopia.
E aí você tem esse esquema. E nesse esquema você vai dizer o seguinte: se eu aumentar a quantidade de partículas, eu vou fazer o que com o vapor? Eu vou diminuir a pressão de vapor. Aquele líquido ele vai demorar mais para evaporar. E o que vai acontecer com a osmose? Ela vai aumentar. Se você continuar colocando sal na salada de tomate, ela vai ficar mais aguada com o passar do tempo. Você está aumentando a osmose. E o que vai acontecer com o congelamento? O congelamento diminui. Tudo está relacionado com a quantidade de partículas. E a ebulição aumenta. Água com sal, água com açúcar não vai entrar em estado de ebulição na temperatura de um líquido puro. Vai entrar em estado de ebulição na temperatura maior. Ok? Então está aí nossa análise. As propriedades coligativas, elas dependem tão somente da quantidade de partículas que estão dissolvidas num líquido puro. À medida que você aumenta as partículas, você diminui o vapor, aumenta a osmose, diminui o congelamento e aumenta a ebulição, certo? Esse esquema aí, para você nunca mais errar sobre o efeito de propriedade coligativa quando for cobrar de você em provas. Dito isso, vamos responder duas questões aí. Você que é meu aluno ou aluna aí do ensino médio, PET complementar, semana 2, volume 3, semana 2, ok? Pega o seu material e vamos embora. Embora responder as questões, né? Não deixa o vídeo, não. Continue ligado aí. Bora lá. Sabe-se que, por osmose, o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em direção da solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico com relação à água do rio. Ou seja, ele está mais concentrado, suas células estão mais concentradas com relação à água do rio, né? Hiper é mais. E esse peixe é hipotônico com relação à água do mar. Hipo é menos. Se um peixe de água doce for colocado em água do mar, o que vai acontecer com o peixe? Se o peixe é de água doce, então ele está menos, né? Ele é hipo. Ele é menos. E a água do mar está hiper, porque ela tem mais sal, ela tem mais concentração de sal. Então ela está hiper com relação ao peixe. O que vai acontecer? Vai acontecer um processo de osmose com o peixe, né? O líquido que está mais concentrado vai migrar para o lado que está menos concentrado. Então isso aqui é chamado de osmose, de mais para menos. Se o peixe ele é do menos e foi colocado no mais, então vai morrer, porque entrará água no seu corpo. Letra A, morre porque entra água do mar no seu corpo. Porque o hiper, que é o mais, vai para o menos. Processo de osmose. Gabarito aí, letra A. Ele é hipotônico com relação à água do mar. Então ele é menos concentrado, vamos dizer assim, se comparado com a água do mar. Colocou o peixe na água do mar, a água do mar entra para dentro da célula do peixe. E a célula vai inchando até estourar, né? E, consequentemente, o peixe vai morrer. Próxima questão. Questão 2. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior. A panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta. Ok? Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será... Galera, se dentro da panela de pressão a pressão dos gases sobre a água fervente é maior, isso vai fazer com que a temperatura de ebulição lá dentro também seja maior. Se eu tenho a maior temperatura de ebulição,
eu vou conseguir a cocção, né, o cozimento desses alimentos em um menor tempo. Por quê? Esses alimentos estarão recebendo uma temperatura maior. Então, essa temperatura maior quebrará ali as ligações do alimento num tempo menor. Então, a letra A, o tempo de cozimento na panela de pressão será menor, pois a temperatura de ebulição é menor? Não, né, galera? Dentro da panela de pressão, a temperatura de ebulição ela é maior, aproximadamente 120 graus Celsius, tá? Sabia dessa? 120 graus dentro de uma panela de pressão fechada. Letra B, menor, ok, né? Nós sabemos que vai ser menor, pois a temperatura de ebulição será maior. Ok, acabamos de achar a alternativa certa. Menor, ok, pois a temperatura de ebulição não varia com a pressão? Não, tá errado. Varia sim. Tanto é que, à medida que você vai diminuindo a pressão, a temperatura de ebulição também diminui. Você está aqui, ó, no mar e a montanha. Aqui a pressão ela é menor. A pressão atmosférica é menor se comparado aqui com a superfície do mar, né? Então, aqui a temperatura de ebulição ela é maior se comparado com o pico, né? Então faz sentido a letra C. Letra D. O tempo de cozimento será igual, pois a temperatura de ebulição independe da pressão? Não, a temperatura de ebulição depende da pressão. Menor pressão, menor temperatura de ebulição. Maior pressão, maior temperatura de ebulição. Pode fazer uma aposta aí. Onde a água ferverá primeiro? Lá na praia do Rio de Janeiro ou no Monte Everest? Monte Everest. Por quê? Porque lá a pressão é menor. Pressão menor, temperatura de ebulição também menor. Letra E. O tempo de cozimento é maior, pois a pressão será maior? Não. Pressão é maior. Se a pressão é maior, o tempo de cozimento só pode ser menor, né, galera? Beleza? Então, letra B de bola aí pra gente, finalizando a questão e marcando aí novos encontros, aqui no canal com novas resoluções de atividades, tá? Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai precisar do conteúdo. Não deixe também de ativar as notificações aí para você não perder as próximas resoluções das atividades, tá bom? E com isso eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço, desejando vocês bons estudos. Fiquem todos com Deus e até breve. Fui!